Com uma terceira onda de pandemia, será que a agricultura familiar aguentaria mais um ano de crise? Sobre isso, eu converso com Glaucio Gomes, diretor de desenvolvimento da Agência de Desenvolvimento Econômico Local. Glaucio, seja bem-vindo ao Economia e Mercado. Fala para a gente como é que tem sido a atuação da ADEL junto a essas famílias num cenário como esse, de riscos ainda. É um cenário complicado, é um cenário difícil hoje para planejamento de ações, porque havia uma expectativa de melhora, né, no contexto para o agricultor familiar em 2022, mas a gente precisa considerar que as demandas da agricultura familiar, mesmo no contexto de uma terceira onda de Covid, vão continuar testando a rede de proteção que dá assistência e apoio de forma geral a esses pequenos produtores para que eles possam continuar se desenvolvendo. Isso passa por assistência técnica rural, isso passa por investimento em crédito, isso passa por dinamização das estratégias de escoamento, de comercialização. Uma terceira onda de Covid, e ainda mais as características que a gente tem visto dessa nova variante, vai colocar em teste uma série de políticas e de estratégias que já vêm sendo, aos poucos, criadas e implementadas nos últimos 2 anos, né, de pandemia. Eu acredito que o agricultor hoje esteja melhor preparado, mais familiarizado com as formas de lidar e de se prevenir, e que, acima de tudo, além da Covid, a gente precisa continuar considerando o cenário de estiagem, a seca que vem afetando a região há muitos anos já de forma subsequente. A gente precisa considerar que esse é o principal fenômeno gerador de impacto para esse setor, para esses produtores. Continua havendo, então, uma demanda por contínuo investimento em estrutura, contínuo investimento em difusão de tecnologias, em difusão de conhecimento, garantir ou complementar a resiliência que já tem o agricultor familiar, com formas de protegê-lo ao máximo possível, considerando que a agricultura familiar não é só uma atividade econômica, mas também tem uma função social absolutamente crítica, né, para a subsistência de famílias que vivem no campo. Para que a gente possa compreender esses impactos, fazendo aí um retrospecto desde que começou a pandemia. Você falou que 2022 era um ano de muita expectativa. Então, o que foi acontecendo ao longo desse período, considerando todos esses fatores, pandemia e estiagem? Como foi que foi modificando esse cenário da agricultura familiar aqui no nosso estado? A gente viu movimentos por parte do governo do estado, de oferta de linhas de crédito, oferta de insumos com condições específicas, né? Enfim, a criação de uma rede de proteção, o fortalecimento de uma rede de proteção ao agricultor, permitindo que ele tenha acesso ao que precisa para produzir com o máximo de eficiência, né? Além da educação que precisa ter sobre a educação sanitária, vamos chamar assim, que as pessoas precisam ter, os agricultores precisam ter, sobre os cuidados para continuar produzindo, continuar comercializando, as estratégias que organizações da sociedade civil ajudaram esses agricultores a criar, como a ADEL, sobre coisa fundamental, sobre como podem cooperar, como podem trabalhar juntos nos momentos de maior crise, nos momentos de maior desafio, quando a cooperação entre esses atores se torna mais fundamental, a criação de arranjos produtivos locais que permitam a eles ter maior segurança, trabalhando entre si, complementando forças. Então, a sociedade civil organizada e o governo do estado têm atuado
em um conjunto de estratégias que vão desde fortalecer linhas de crédito, garantir a entrega de insumos como milho e outros insumos que são fundamentais para a produção no campo, especialmente na modalidade familiar. E a estiagem continua sendo um fator fundamental, talvez até mais fundamental do que a Covid no dia a dia desses produtores. Agora, a realidade continua sendo basicamente a mesma. Para esses produtores, você precisa garantir a difusão de tecnologias, ainda mais investimento em crédito, ainda mais investimento em assistência técnica. É um quadro de desafios contínuo e estratégico. Você falou que talvez agora o agricultor esteja mais preparado ou de alguma forma familiarizado a essa situação, né, que vem se estendendo, mas indo já para o terceiro ano nessa situação, existe aí um medo de desabastecimento, algo assim? Na agricultura familiar, acredito que nesse momento não, especialmente se a gente considerar o vetor, né, o componente de impacto da Covid e da influenza e desse conjunto epidemiológico. Eu volto a reforçar, a gente precisa ficar atento ao cenário, como vai ser o período de chuvas, para poder analisar melhor como é que vai ser o impacto disso na safra desse ano. Aonde está, a gente tem visto um risco maior em relação a políticas públicas federais, né, que são essenciais para o pequeno produtor e que têm sido gradativamente políticas que têm sido gradativamente desestruturadas ao longo dos últimos anos. Isso, em nível estatal, tem sido compensado, na medida do possível, pelo governo estadual, pela atuação de organizações da sociedade civil com cada vez mais força, mas a gente precisa ficar atento, mês a mês, a como é que o setor responde à extrema volatilidade, ao dinamismo imenso que hoje há, tanto nesse quadro de proteção social, como também há no mercado, nos mercados locais e nos mercados que são mais aderentes à produção da agricultura familiar, especialmente, eu estou falando aqui da agricultura familiar de base, do pequeno produtor em pequenas propriedades que trabalham em modalidade familiar. Glaucio, e como é que a inflação tem impactado a agricultura familiar? É um dos fatores mais críticos, né? Isso afeta muito a forma como a gente pode chamar de impacto indireto de tudo isso que a gente está vivendo, do cenário macroeconômico, mas isso afeta a forma como os produtores conseguem, de fato, acessar não só os mercados que eu posso chamar de institucionais, né, mas como os mercados do dia a dia, as feiras que eles acessam e tal. Mas é importante dizer que de todos os segmentos que oferecem, que garantem a segurança alimentar no meio rural, nos pequenos municípios e também nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, a agricultura familiar tem sido mais sensível ao que tem a oferta de condições, a oferta de preço ao consumidor, quando você consegue quebrar os intermediários comerciais ao máximo possível. Então, o consumo em feiras ou as negociações diretas entre cooperativas de produtores e o mercado, e mercados e feiras, enfim, hoje mecanismos que existem que garantem o acesso do consumidor final a essa produção, permite que o consumidor tenha acesso a um preço melhor e a agricultura familiar continua oferecendo um preço muito acessível quando o consumidor, o cliente, né, busca isso de forma mais direta possível nesses mercados, quando isso é possível.
Então, a gente tem que considerar que que o agricultor familiar tem tentado, né, muitos agricultores familiares têm tentado, através de cooperativas e associações, ao máximo possível, chegar ao consumidor final. A gente, através de diversas estratégias de articulação, de escoamento da produção, mas é claro que a inflação impacta no acesso a insumos, né, a compra de insumos, a inflação impacta muito no próprio processo de escoamento, no preço que o mercado, a diferença até do preço em que o produto primário é comprado do agricultor e depois é repassado ao consumidor final. Enfim, o que é importante, né, para mim, nesse caso, é como isso não tem se convertido em retorno de renda ao agricultor, né, que é um empreendedor local, que é um produtor, e que, na medida que há aumento inflacionário, ele também deveria ver isso melhor refletido nos preços que são pagos pelo produto primário, né? E isso não é uma realidade. O fato é, o agricultor precisa continuar buscando eficiência, precisa continuar buscando estratégias para produzir o máximo e com melhor qualidade, para conseguir o melhor preço possível e conseguir uma renda adequada para a subsistência dele e da sua família, ainda mais num cenário como esse. Você tocou num ponto aí que é fazer chegar esse produto ao consumidor final. Então, como é que tem se comportado isso em relação ao online e à agricultura familiar, especialmente nesses 2 últimos anos? De onde eu estou, trabalhando como um agente da sociedade civil organizada que atua, que oferece assistência ao pequeno produtor, eu vejo um impacto muito pequeno, uma presença ainda muito tímida. A gente pode falar sobre tecnologias de informação e comunicação e impacto, as transformações na atividade produtiva a partir dessas atividades, das oportunidades que existem online, para médios produtores. A gente tem ouvido falar muito no agrotech, na introdução de novas tecnologias no universo da agricultura, mas na agricultura familiar de base, para ser honesto na minha análise aqui, a gente só está vendo um aumento de gap, né, um aumento de distância entre os setores da agricultura que conseguem ter melhor ou maior acesso a novas tecnologias, então conseguem agregar valor melhor e mais rápido aos seus produtos, e espaços de escoamento, de comercialização mais fáceis num momento como esse de pandemia, num momento como esse de limitação nas formas presenciais de comércio, né? Mas para os pequenos produtores, não. Então, essa distância só aumenta. E você falou de inflação, considerando também o cenário inflacionário, a mesma coisa. O médio produtor e o grande produtor têm acesso a mecanismos financeiros de suporte mais sofisticados e conseguem se proteger melhor eles mesmos do que o pequeno produtor rural de base, o agricultor familiar, que no momento de crise vê a pouca liquidez, se é que a gente pode chamar de um termo tão sofisticado na agricultura familiar, a pouca liquidez que tem desaparecer muito rápido e vê se complicar mais ainda o acesso a crédito. Então, nesse cenário todo, você falou de tecnologia, eu só vejo, infelizmente, um aumento da distância, do gap, entre o pequeno e o grupo de médio e grandes produtores. E isso é um risco maior ainda à proteção social dos agricultores familiares, mas também a segurança alimentar dessas famílias, a segurança alimentar em municípios das áreas rurais do país, do campo, né, do interior, e também o impacto que isso tem, né, em um loop, em um ciclo vicioso de pressão inflacionária por escassez. Aí você falou de desabastecimento, eu não vejo esse risco hoje, mas eu vejo um impacto, um desequilíbrio na oferta, né? Gera um loop, né? Um ciclo vicioso, no sentido de que isso só contribui mais ainda para o aumento inflacionário. Glaucio, como é que a ADEL tem atuado junto aos jovens?
Nossa estratégia sempre foi, continua sendo, trabalhar com jovens para oxigenar e para ajudar a trazer a agricultura familiar mais próximo dessa modernidade que você está citando e a qual a gente está se referindo aqui. O jovem, a gente está falando de uma geração de jovens mais escolarizada e mais antenada, melhor conectada às novas tecnologias. Quando a gente fala de história do sertão, de história do seminário do brasileiro, a gente está falando de uma juventude com mais acesso a conhecimento, e que pode ajudar a conectar esses pequenos produtores com redes que realmente aí já usam novas tecnologias, novas estratégias. E o que a gente tem feito é manter o nosso apoio, manter as estratégias de formação, de assistência aos jovens, de apoio para que esses jovens possam empreender no campo, considerando que a agricultura familiar é uma área de negócio. Então, que ele possa introduzir um componente de negócio, uma perspectiva de negócios na gestão das pequenas propriedades rurais deles, de suas famílias, e que possam, então, ajudar a modernizar a forma como esses estabelecimentos rurais são geridos e os mecanismos, as estratégias de produção que eles têm. O jovem é o caminho, é o link entre a agricultura familiar de base clássica e o futuro e as novas estratégias das novas tecnologias. E aí, então, a gente tem apoiado esses jovens através de um programa, o Programa Jovem Empreendedor Rural, que a gente forma jovens, capacita esses jovens, oferece crédito para esses jovens e depois oferece assessoria a esses jovens por um período de até um ano ou mais, quando necessário, em suas comunidades, para que eles permaneçam em suas comunidades. Isso é importante, como empreendedores rurais, trabalhando com suas famílias, criando, inovando na medida do possível, com novas soluções para aumentar a eficiência, qualidade e ganho e rentabilidade, né, na atividade da agricultura familiar. Glaucio, para a gente finalizar, quais ações estão previstas para este ano, ações da ADEL? Esse ano a gente continua investindo forte no desenvolvimento de capacidade dos jovens, mas também vamos trabalhar mais ainda com pequenos produtores e para a gente difusão de tecnologias sociais, estratégias e soluções de baixo custo que podem ser reaplicadas por diversos produtores e que ajudam eles no ganho de eficiência e de produtividade. A gente vai investir mais ainda na difusão de tecnologias sociais. A gente vai investir muito na formação de arranjos produtivos locais, na formação de arranjos de cooperação entre esses produtores. A gente acredita que o nosso papel está em apoiar o desenvolvimento de capacidades na agricultura familiar para que eles possam, através de soluções novas, através da sua própria criatividade, da aliança entre o saber tradicional, empírico, e o conhecimento técnico, científico que vem das universidades, que vem dos institutos de pesquisa, que vem das áreas que mais investem hoje em novas tecnologias, a gente possa aliar essas coisas, a gente possa aliar esses saberes e permitir e aumentar, né, a resiliência desses produtores na base. Então, a gente já vem trabalhando forte com os jovens. Esse ano a gente quer trabalhar mais forte ainda com os produtores, com as comunidades, com cooperação e formação de arranjos produtivos, que a gente acredita que através desses arranjos, através de cooperação, formação de redes, a gente permite que esses agricultores estejam melhor preparados para esses desafios, seja a Covid, seja o cenário da pandemia, como a estiagem com que a gente continua lidando há muitos anos, mesmo com alguma pequena melhora, mas ainda muito, ainda insuficiente para o que é necessário para garantir condições dignas e sustentáveis para a produção rural de base no estado. Tá certo. Aliás, no Nordeste inteiro.
Tá bom, então, muito obrigada, viu, por essa entrevista, por todas as informações, por trazer esse cenário da agricultura familiar aqui no estado para a gente. Obrigado, Larissa. Até uma próxima.